Estamos de volta com o Vida e Saúde. Largar o vício se torna ainda mais difícil quando o fumante não se convenceu. Os especialistas dizem que querer é realmente o primeiro passo, mas um apoio profissional pode colaborar e muito para uma decisão definitiva. Vamos ver na reportagem. Quando o assunto é o cigarro, os dados estatísticos da Organização Mundial da Saúde são os mais negativos. Para a OMS, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável em todo o mundo. Ela estima que 1/3 da população mundial adulta, ou 1,2 bilhões de pessoas, sejam fumantes. O tabaco é uma árvore cujo nome científico é Nicotiana tabacum, da qual é extraída a nicotina. Esta, por sua vez, provoca a dependência. O cigarro ele contém mais de 4.000 substâncias tóxicas ao nosso organismo. Entre essas substâncias encontra-se a nicotina, que é a substância que vai causar a dependência ao cigarro. Então a pessoa fuma porque ela se torna um dependente à nicotina. Mas não é a única responsável por todos os problemas de saúde atribuídos ao fumo. Então nós temos o alcatrão, a amônia, acetona, metano, butanol, e alguns tem DDT até, que é aquele inseticida, contém também na fumaça do cigarro. Quer dizer, são substâncias altamente nocivas ao nosso organismo. Carlos fuma há 40 anos. Ele sente cansaço e não tem a mesma disposição para as atividades. Para o eletricista, o cigarro funciona como calmante, mas agora ele tenta se livrar do vício. Na realidade, eu tentei parar de fumar uma vez, essa que eu consegui, as outras eu não tinha vontade de parar de fumar. Eu estou tentando agora, acho que pela evolução da idade, né, e pela solicitação da família. Mas para deixar o vício, o primeiro passo é querer. Depois, procurar ajuda. A Unimed Fortaleza desenvolveu um grupo de tabagismo para auxiliar quem quer deixar o fumo e viver uma vida mais saudável. Tenho vontade muito grande de deixar de fumar, mas não tenho êxito nas minhas tentativas. É por isso que eu procurei essa ferramenta que a Unimed está nos concedendo para ser uma fortaleza e eu tentar por aí deixar de fumar. Esse grupo é formado por uma equipe multidisciplinar, formada por médico, enfermeira, assistente social, fisioterapeuta, educador físico, nutricionista. Eles desenvolvem ações voltadas para a cessação do tabagismo. Esse apoio é fundamental na hora de mudar, né? Quem conversa aqui com a gente é o Dr. Israel Medeiros, que é cirurgião torácico, e vai falar um pouquinho pra gente sobre o câncer de pulmão. Dr. Israel, eu queria que o senhor comentasse pra gente se o câncer de pulmão realmente é um dos mais letais, que mais matam pessoas. É isso, o câncer de pulmão hoje é considerado um problema de saúde pública pela OMS, na realidade uma grande epidemia. É talvez o câncer mais comum em todo o mundo e realmente o que mais mata. No Brasil, ele é o segundo mais prevalente em homens, perdendo só para o câncer de próstata. Nas mulheres, ele fica em quarto, perdendo aí para o câncer de mama, colo de útero e intestino grosso. Mas, assim, ele é disparado o câncer que está associado à maior mortalidade. Ele é o que mais mata, assim, sem dúvida. E a que se deve isso, assim, essa mortalidade tão frequente do câncer de pulmão? O câncer de pulmão é uma doença bastante agressiva. Em média, um indivíduo diagnosticado com câncer de pulmão, assim, ele tem uma sobrevida em 5 anos em torno de 15%. Então é uma sobrevida muito baixa. Então é uma doença agressiva, é uma doença que nos estágios bem iniciais, aqueles em que há uma chance maior de cura, ele é silencioso, ou seja, ele não dá sintomas. Então, assim, é uma doença que vai crescendo, vai invadindo, quer dizer, na maioria das vezes, quando ele vai apresentar sintomas que você pode diagnosticar, ele já está numa fase mais avançada, já invadindo ali os órgãos ao redor do tórax, já dando metástases para outros órgãos distantes. Quer dizer, hoje, cerca de 80% dos pacientes que chegam no consultório com o câncer de pulmão já tem uma doença avançada, portanto, com um tratamento mais difícil, uma possibilidade de cura menor. Somente 10 a 20% chega numa fase inicial. Então, ele tem essa característica de dar sintomas muito tardiamente, então, portanto, uma detecção mais tardia. Caso um fumante, né, ele queira
sei lá, prevenir um câncer de pulmão, o que é que ele deve fazer, além de largar o cigarro? Tem como ele fazer algum exame para verificar a situação do pulmão dele? Como é que ele pode proceder? Então, o cigarro, o tabagismo, a gente sabe que ele aumenta assim, de 10 a 30 vezes o risco de ter o câncer de pulmão em relação a quem nunca fumou. Quer dizer, o indivíduo fumante, ele tem uma chance de 30% de ter câncer de pulmão ao longo de sua vida, enquanto aquele que nunca fumou tem uma chance de 1%. Então, sem dúvida, melhor, assim, hoje, a prevenção de câncer de pulmão, talvez a mais eficaz, seja a prevenção primária, ou seja, evitar o fator de risco, evitar o cigarro. Quer dizer, o ideal é nunca fumar e mesmo para aquele que fumou, cessar o tabagismo, porque a gente sabe que ao longo dos anos a cessação do tabagismo é capaz de reduzir o risco de câncer de pulmão, quer dizer, ao invés de ser 30 vezes maior esse risco, cai para 4 vezes maior. Então, cessar o tabagismo vale a pena porque reduz o risco. Agora, no indivíduo fumante, será que existe uma maneira de detectar precocemente esse câncer? Infelizmente, assim, em termos de saúde pública, não existe um método realmente eficaz, como, por exemplo, existe no câncer de mama, aquela orientação de fazer mamografia com tal idade para descobrir precocemente o câncer. Não existe essa orientação. Muito se tem estudado sobre isso, estudos grandes têm sido feitos para ver se a realização de radiografias de tórax em indivíduos fumantes aumentaria a chance de detectar precocemente, traria algum benefício. Isso não tem sido demonstrado, pelo menos não em termos de saúde pública, né? Hoje em dia existem estudos feitos com tomografia de tórax para tentar detectar mais precocemente esses tumores, mas também não tem tido resultados realmente muito satisfatórios. Por quê? Porque a tomografia de tórax também tem as desvantagens, a questão da radiação, dos seus efeitos colaterais, acaba diagnosticando muitos nódulos benignos, e isso também traria problemas. Então, assim, em termos individuais, naquele paciente que chega no consultório, que é fumante há muitos anos, que tem esse fator de risco, individualmente, sim, você pode indicar para ele fazer a cada 1 ou 2 anos uma tomografia de tórax, né? Ele vai repetindo a cada ano, na tentativa de detectar o câncer num estágio precoce em que aquilo ali possa ser. Quer dizer, como uma medida de saúde pública global, isso ainda não é adotado, não se viu ainda o benefício real dessa medida. Mas individualmente, no paciente tabagista crônico, que tem esse interesse, que procura o consultório, ele pode fazer esse acompanhamento, repetir o exame a cada 1 ano, na tentativa de detectar precoce o câncer. E no caso das pessoas que são fumantes passivos, elas também podem adquirir um câncer de pulmão? Sem dúvida, isso já está bastante comprovado, quer dizer, 90% dos pacientes hoje que têm câncer de pulmão são fumantes, quer dizer, a doença é causada pelo cigarro. Quer dizer, esses outros 10% são pacientes que têm o câncer e nunca fumaram. E uma parte deles, em torno de 3%, são fumantes passivos. Então, assim, já houve grandes estudos mostrando que, por exemplo, que esposas, mulheres de homens que são fumantes ao longo da vida, isso aí aumenta em cerca de 2 a 3 vezes o risco de ter o câncer de pulmão, né? Então, existem estudos clássicos feitos no Japão, na Ásia, mostrando essa relação do tabagismo passivo com o câncer de pulmão. Então, sim, sem dúvida, a exposição ao cigarro, principalmente em ambientes fechados, seja em casa, com o cônjuge, seja no trabalho, isso aumenta, sim, o risco de câncer de pulmão, como eu te falei, em torno de 2 vezes. E para as crianças, isso também é visto ainda na infância ou isso vai surgir mais futuramente? O cigarro é sempre um problema em qualquer idade, quer dizer, ele é um fator de risco para várias doenças, desde o feto, desde a gestação até a idade adulta. Falando especificamente do câncer de pulmão, não. Por quê? Porque a gente sabe que é preciso um longo período de exposição ao cigarro, ao tabagismo, para que o câncer surja no pulmão. Quer dizer, ele vai causando, transformando as células do pulmão, elas vão mudando até que surja o câncer. Então, geralmente, a pessoa ela começa a fumar com 20, 25 anos de idade, ela vai fumando e ela vai desenvolver o câncer naquela faixa etária de 50 a 60 anos. Então, é necessário um tempo prolongado de exposição ao tabagismo para ter o câncer de pulmão. Mas claro que o cigarro faz mal em qualquer faixa etária, quer dizer, se a gestante fuma, ela aumenta o risco da criança nascer com vários problemas, malformações, bronquite, otite, retardo de desenvolvimento, quer dizer, além das outras doenças associadas ao cigarro, né? A gente sabe que não é só o câncer de pulmão, o câncer de laringe, bexiga, esôfago, além das doenças cardiovasculares que também estão associadas ao cigarro. E como é que trata o câncer de pulmão? Dá para fazer químio e rádio ou é cirúrgica? Como é que é o tratamento dele? Bem, o câncer de pulmão, o tratamento do câncer de pulmão depende basicamente da fase em que ele é encontrado. É aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Quer dizer, quando o câncer ele é detectado naquela fase inicial, quando ele está limitado ao pulmão, é exatamente aquele momento em que o paciente ele tem uma chance de cura maior. Nessa fase, o tratamento principal é a cirurgia. Sem dúvida, é o tratamento que hoje oferece maior benefício ao paciente, no sentido de uma sobrevida maior. Então, detectado nessa fase inicial, o tratamento
tratamento melhor, sem dúvida, é a cirurgia. É a ressecção de parte do pulmão ou até de todo o pulmão para tirar todo o tumor. Agora, quando ele é detectado numa fase mais avançada, em que ele já saiu do pulmão, já entrou em outros órgãos, aí a cirurgia já deixa de ser tanto benefício. E o tratamento passa a ser com quimioterapia e radioterapia. Você falou que quando o fumante ele para de fumar, ele diminui o risco do câncer de pulmão. Isso. Mas ele regenera o pulmão dele ou não? Na realidade, o cigarro ele traz várias alterações para o pulmão, ele transforma o pulmão de várias formas. Não é só câncer de pulmão que o cigarro vai causar. O cigarro ele destrui os alvéolos, que são aqueles saquinhos de ar que tem dentro do pulmão, então ele causa enfisema pulmonar. Então tem várias alterações que o cigarro causa no pulmão que são irreversíveis. O próprio enfisema pulmonar é uma doença de natureza irreversível, quer dizer, aquilo que o cigarro já destruiu, já causou de enfisema, não vai voltar. Mas a cessação do tabagismo deve sempre ser estimulada na tentativa de aumentar a progressão, porque a cada ano fumando, o pulmão vai sendo mais destruído. Então, assim, algumas lesões pulmonares, elas são irreversíveis, algumas alterações, elas não têm retorno. Mas, sem dúvida, parando o tabagismo, você vai evitar que aquilo ali progrida, né? E depois de muito tempo sem fumar, quer dizer, o risco daquelas transformações evoluir, por exemplo, para câncer vai diminuir. E muita gente, assim, eu pelo menos via muito em feira de ciência, na escola, aquela diferença entre o pulmão do não fumante e o pulmão do fumante. Isso realmente é visível, esse tipo de dano? O que é que a gente pode identificar aí de danos no pulmão de um fumante? Isso é visível, quer dizer, nós que trabalhamos no dia a dia com a cirurgia, vendo esses pulmões através da cirurgia, a gente percebe essa diferença realmente no paciente mais jovem, nunca exposto ao cigarro, no paciente mais idoso que foi exposto a vida toda ao cigarro, seja passivo, seja ativo. A gente percebe essas diferenças, o depósito do alcatrão, daquela substância que tem no cigarro no pulmão, é um pulmão sem dúvida mais escuro, mais enegrecido, diferente daquele pulmão mais branquinho, rosado do paciente jovem. Interessante que a gente percebe isso não só, essa diferença não só entre pulmões de fumantes e não fumantes, como entre pessoas que vivem às vezes na zona rural, na zona urbana. Às vezes a gente percebe essa diferença. Pessoas que passaram a vida toda no campo, têm um pulmão mais limpinho, pessoas que vivem nas zonas urbanas, nos grandes centros, a gente percebe que também tem um pulmão mais preto, mais contaminado, porque a poluição do ar também prejudica o pulmão, os poluentes, não só o cigarro. Então isso é possível facilmente ser identificado aí pelo médico e verificar. Mas existem testes para identificar também o grau do tabagista, assim, do fumante? É possível identificar isso? Não, assim, na realidade, assim, o risco do cigarro está relacionado, assim, à exposição, quer dizer, ao quanto de cigarro que ele fumou ao longo da vida. Isso é realmente, é mais importante identificar no paciente que fuma, é o número de cigarros que ele fuma por dia e há quanto tempo ele vem fumando, porque quanto maior essa carga tabágica, maior o risco de ter problemas, maior o risco de ter câncer de pulmão e outras doenças associadas, como enfisema pulmonar. Infelizmente, hoje não existe um teste laboratorial capaz de detectar o câncer de pulmão, marcadores, exames de sangue. Na realidade, como eu te falei, os exames de imagem, particularmente a tomografia de tórax, é um exame realmente capaz de identificar alguma alteração no pulmão que possa já ser um sinal de um câncer de pulmão. Agora, realmente não existe um exame de sangue, um teste laboratorial, uma alteração que você possa identificar, que vai dizer, que vai prever que aquele indivíduo vá ter o câncer de pulmão ou não.